A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa, Instantes Finais, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br, ou você que nos acompanha pelo aplicativo Rede Brasil TV. Muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, nós vamos mais uma vez lembrar o número do WhatsApp do programa, 994661010, mas não precisa fazer isso agora. Assista o programa e depois você pode enviar a sua pergunta ou a sua mensagem para nós. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 20 do livro do Apocalipse, e você sabe que esse capítulo está dividido em 3 temas principais. Você pode, inclusive, acompanhar na sua Bíblia. Dos versículos 1 ao versículo 6, trata desse primeiro tema aí: Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Ou seja, nos 6 primeiros versículos, nós estudamos sobre a prisão de Satanás e o reino milenial de Cristo. Dos versículos 7 a 10, é o segundo tema que nós também já tivemos a oportunidade de estudar. Você lembra disso? Que Satanás será solto, né, depois do milênio, depois de 1000 anos, Satanás será solto e será vencido para sempre, porque será lançado lá no lago de fogo e enxofre. E o terceiro e último tema do capítulo 20, que nós estamos estudando, nós já iniciamos, trata exatamente do juízo final. Muito bem, esta é a imagem aí, claro que uma imagem meramente ilustrativa, mas que é pelo menos para termos uma ideia de como se dará o grande trono branco, ou juízo final, o último dos julgamentos escatológicos. Nós já dissemos aqui em programas anteriores que existem 3 julgamentos futuros. O tribunal de Cristo, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja, que é o tribunal para a entrega dos galardões. O outro julgamento será o julgamento das nações vivas, que ocorrerá após a grande tribulação, na ocasião da vinda de Jesus em glória, onde Jesus irá julgar as nações para decidir quais são as nações que vão adentrar no milênio. E o terceiro e último julgamento é exatamente esse do trono branco, o capítulo 20 do livro do Apocalipse. Nós já estudamos esse tema, esse assunto, naquela série de programas anteriores, onde nós falamos todos os eventos escatológicos. Se você quer maiores, você quer mais informações, você pode ir lá no playlist e você pode rever os programas que nós gravamos sobre o juízo final. Como nós estamos nessa temporada, explicando o Apocalipse versículo por versículo, então nós vamos comentar os versículos 11 a 15. Nós já explicamos o versículo 11, já iniciamos o estudo do capítulo 12 e demos uma pausa para falar sobre os livros que serão abertos no juízo final. Então, deixa eu recapitular para você reforçar o aprendizado. Vamos para o versículo 11. Isso. João disse: vi um grande trono branco. Nós já dissemos que o trono é grande por conta da grandeza daquele que está sentado. Quem está sentado? Cristo. O trono é branco porque fala de pureza, fala de santidade. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, traz, por gentileza, a imagem principal desse tema, juízo final, só para nós podermos ilustrar mais ou menos isso. É como se os homens estivessem diante desse trono branco e não visse céu, não visse terra, não visse outra coisa a não ser diante deles este grande trono branco. É esse, vamos dizer assim, a impressão que nós temos, é dessa forma que nós entendemos, que nós compreendemos. Quando João diz que de cuja presença fugiu a terra e o céu, é que se os homens olharem para cima nessa ocasião, não vão ver o céu azulado, não vão ver as nuvens, não vão ver outra coisa senão a grandeza
deste grande trono branco. Volta para o versículo 12, por gentileza, que nós também já iniciamos o estudo. Aí João disse, e vi os mortos. E é interessante nós lembrarmos isso, né? Se alguém morreu e não foi sentenciado, não foi julgado aqui na terra, porque aqui na terra, já dissemos isso, existem muitos recursos meramente protelatórios, né? Mas não tem como escapar, claro, se for um pecador, né? Se for incrédulo, claro. E não terá como escapar desse julgamento. Eles hão de ressuscitar para serem julgados. João disse que viu grandes e pequenos, nós já explicamos, os grandes são aquelas pessoas que ocuparam posições de destaques, né? Os imperadores, os reis, presidentes, ministros, enfim, autoridades políticas, enfim. E os pequenos são os cidadãos normais. Aí João disse que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Traz a tela, por gentileza, para eu relembrar o que já dissemos. A Bíblia não diz quais serão esses livros que serão abertos. Mas eu já disse aqui que teólogo, ele tanto procura explicar aquilo que está revelado nas páginas da Bíblia, como também ele procura, por dedução, né, nos estudos, nas pesquisas, até explicar aquilo que não está muito claro nas páginas da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia não diz quais serão esses livros, mas os teólogos procuram dar nomes a esses livros que serão abertos no julgamento do juízo final, de acordo com a revelação que cada homem recebeu da parte de Deus. Então nós já começamos a explicar sobre esses 7 livros. Abre a tela, por gentileza, onde estão os 7 livros. Isso, muito bem. Nós já explicamos o primeiro livro, você lembra disso? Que foi o último programa? O livro da natureza, traz a tela. E o que é este livro, professor? É que, traz a tela, por favor, para eu explicar, muito bem. É que se alguém não ouviu a mensagem do Evangelho, ou não ouviu falar da Bíblia, das Escrituras, ou da lei, mas ao menos ele teve condição sim de conhecer a Deus. Porque as obras de Deus manifestam a sua glória. Nós lemos o Salmo 19, versos 1 a 3, e lemos também Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, onde tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que os céus manifestam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra de suas mãos, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer, nele lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, detalhes, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, ninguém pode dizer que não sabia que Deus existia, não pode dizer isso diante do trono branco, porque as obras de Deus manifestam sim que Deus existe. Nós vamos dar continuidade ao estudo destes 7 livros. Abre a tela, por favor. E o segundo livro que nós vamos estudar é exatamente o livro da lei. Antes de eu explicar sobre este livro, pode trazer, claro, quero deixar bem claro que essas 7 imagens aí são meramente ilustrativas, né? Mas primeiro, antes de eu explicar sobre este livro da lei, eu gostaria de trazer o contexto, qual foi a ocasião que Deus deu a lei aos filhos de Israel. Eu sei que eu estou sendo assistido por teólogos, estudantes da Bíblia que já conhecem essa história, mas também eu estou ciente que existem novos convertidos que estão assistindo, talvez até pessoas não evangélicas que não conheçam a Bíblia, por isso eu faço questão de trazer algumas explicações sobre este livro da lei. Bem, você deve conhecer a história de José do Egito, uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 37, dos capítulos 37 até o capítulo 50, que trata a história de José, filho de Jacó. Uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. E diz a Bíblia Sagrada que quando José tornou-se primeiro-ministro ou governador lá do Egito, ele chamou a sua família, pediu autorização a Faraó e o Faraó autorizou que ele trouxesse a sua família, o velho Jacó, seus irmãos, né? 70 ou 75 pessoas vieram habitar lá no Egito, lá na terra de Gósen.
E aqueles filhos de Israel estiveram lá por aproximadamente 430 anos, mais ou menos 30 anos em liberdade, que era o período que José estava governando o Egito, mas vieram depois os 400 anos de escravidão. E quando veio a escravidão, este faraó que não conhecia José, começou a escravizar os filhos de Israel. O que é que acontece? Então Deus levantou Moisés, o libertador, enviou as 10 pragas sobre o Egito e livrou os filhos de Israel daquela escravidão egípcia. Então veja que coisa interessante. O Egito foi o lugar em que os hebreus cresceram, se multiplicaram, mas eles não tinham leis próprias porque eles viviam no Egito. Então, quando eles estavam caminhando, cerca de 600 mil homens só de guerra, maior idade. Então, quando conta mulheres e crianças, há quem diga, quem acredite aí, que havia uma média de 2 a 3 milhões de pessoas, mais ou menos 2 milhões e meio, mais ou menos. Então, quando eles iam caminhando com destino à terra de Canaã, ao chegarem na península do Sinai, Deus entrega a lei a Moisés. Então é bom lembrar que a lei não é só o decálogo, não é só os 10 mandamentos, que está em 2 capítulos principais da Bíblia, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo de número 5. Então, Deus deu não só o decálogo, que foi escrito das tábuas pelo dedo de Deus, o próprio Deus escreveu, mas Deus também deu a lei. Inclusive, se você deseja conhecer melhor sobre a lei, você lê a partir do capítulo 20 do livro do Êxodo, né? Deixa eu ler aqui o capítulo de número 19, para nós entendermos o porquê que este livro será aberto lá no dia do julgamento e para quem será aberto, né? Não significa dizer que esses 7 livros serão abertos para todas as pessoas. Não, não é isso que estamos dizendo. Serão livros abertos para pessoas específicas. Então, lá no capítulo de número 19 do livro do Êxodo, no 3º mês da saída dos filhos de Israel lá do Egito, Deus vai e dá ali as tábuas da lei e dá a lei aos hebreus, aos filhos de Israel, através de Moisés. Então você pode ler, por exemplo, capítulo 20, que são os 10 mandamentos, capítulo 21, leis acerca dos servos e dos homicidas, capítulo 22, as leis acerca da propriedade, capítulo 23, o testemunho falso e as injustiças, e assim sucessivamente Deus vai dando a lei aos filhos de Israel. Então, para que Deus deu essa lei? Qual era ou quais eram os objetivos quando Deus entrega essa lei aos hebreus? Nós podemos enumerar pelo menos 3 propósitos da lei. O primeiro era revelar o pecado do homem. A Bíblia deixa isso bem claro, que é através da lei que vem o conhecimento do pecado. Você pode abrir até a sua Bíblia, por gentileza, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Depois eu vou voltar para o tema que é juízo final. Eu estou falando um pouco sobre a lei para nós entendermos o contexto, né? Então, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20, veja o que é que Paulo diz. Ele diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz. Que coisa interessante. A lei diz aos que estão debaixo da lei. Então eu posso dizer que as pessoas que serão julgadas pela lei são os hebreus, os israelitas, os judeus, aqueles que receberam a lei, aqueles que tiveram conhecimento da lei de Deus. Voltando ao texto, capítulo 3, versículo 19 de Romanos. Aí diz: para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, um dos objetivos da lei era exatamente isso, mostrar o pecado do homem, mostrar a pecaminosidade, revelar que todos estão debaixo do pecado. O versículo 20, Paulo diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Que coisa interessante, a lei não veio para justificar, ela veio para revelar o pecado. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então, quando Deus deu a lei aos filhos de Israel, tinha esse objetivo.
mostrar a pecaminosidade do homem, mostrar o quanto a natureza humana ela é má. E é através da lei que vem o conhecimento do pecado. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 7, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde: de modo algum. Claro que não. Se a lei foi dada por Deus, é claro que a lei não é pecado. Aí ele diz: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. É Paulo que está dizendo. Como foi que Paulo conheceu o pecado? Através da lei. Porque eu não conheceria, a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então eu posso dizer que este foi o primeiro propósito de Deus entregar a lei aos filhos de Israel, para mostrar o quanto a natureza humana é má, para mostrar a pecaminosidade do homem. Mas não só isso. Quando lemos a Bíblia, nós vamos observar que o segundo objetivo de Deus dar a lei aos filhos de Israel é para demonstrar a necessidade da graça, demonstrar o quanto o homem precisa de Cristo. Então eu posso dizer que a lei não veio como uma solução final para resolver o problema do pecado do homem, mas para conscientizar os homens quanto à necessidade de um Salvador. Então, mostrou a realidade do pecado. Através da lei o homem pôde conhecer que era um pecador, mas também a lei, ela tinha esse objetivo, esse propósito de conduzir os homens a Cristo, de levar os homens a conhecer a Cristo, a sentir a necessidade de um Salvador. Paulo deixa isso bem claro ainda na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo vai dizer isso. Ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí ele diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então nós vamos perceber claramente que a lei mostrava a pecaminosidade do homem, mas ao mesmo tempo mostrava que o homem necessitava, carecia, precisava de um Salvador. É por essa razão que Paulo diz que a lei serviu de aio. Na carta aos Gálatas, se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler ou você pode acompanhar. Nós vamos voltar ao nosso tema, que é juízo final. Mas veja que coisa interessante, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25, Paulo diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. E o que é aio? Eu posso dizer que o aio, nos tempos bíblicos, era uma espécie de um guia, um escravo de confiança, uma espécie de um guardião que disciplinava a criança entre os 6 e os 16 anos, para levá-lo à escola, para trazê-lo da escola para casa. Ele ficava supervisionando a conduta daquela criança. Então, o que Paulo estava dizendo aqui é que a lei exercia um papel disciplinar, servindo de aio para nos servir, para nos conduzir a Cristo. Então, o que é que nós podemos dizer, voltando agora ao assunto que é sobre o juízo final? Porque nós cremos que o livro da lei será aberto. E para quem será aberto? Claro que não será para todos os homens, porque com certeza muitas pessoas morreram e não tiveram conhecimento da lei. Muitas pessoas morreram e não ouviram falar do decálogo, da lei de Deus, claro que não. Mas para quem será aberto? Para aqueles que tiveram conhecimento. Então eu posso dizer, por exemplo, que os judeus do Antigo Testamento, vamos dar um exemplo, que não conheceram a Cristo, que não ouviram a mensagem do Evangelho, que não tiveram conhecimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque viveram antes de Cristo, como é que esses judeus serão julgados? Com certeza serão julgados pela lei. Então, a forma como eles corresponderam à revelação de Deus. Em outras palavras, eles receberam a lei. E
Qual foi a atitude dos judeus, dos hebreus, dos israelitas ao receberem a lei de Deus? Eles cumpriram? Eles guardaram? Eles obedeceram? Eles procuraram ser fiéis a Deus? Eles procuraram guardar os mandamentos? Ou eles foram negligentes? Ou eles foram rebeldes? Ou eles não guardaram a lei? Por isso eu posso dizer, sem medo de errar, que muitos judeus serão salvos, mas tenho a certeza disso, que muitos judeus serão condenados. Quando nós estudamos, por exemplo, os 12 profetas menores e os 5 profetas maiores, que dá um total de 17 livros, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí vem os 12 menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Alguns desses profetas foram levantados por Deus para falar a outras nações, a nações estrangeiras, como Jonas, que profetizou para os ninivitas, como como Obadias, que profetizou para os edomitas, como Naum, que também profetizou para os ninivitas. Então, alguns desses profetas, eles foram levantados por Deus para profetizar para nações estrangeiras. Mas a grande maioria deles foram levantados para quê? Para combater os pecados do povo de Israel. Alguns deles profetizaram para o reino do norte, para as 10 tribos, e outros deles profetizaram para o reino do sul, que foi para Judá e Benjamim. E é interessante nós observarmos isso, que muitos deles combateram as injustiças sociais, as transgressões da lei, muitos deles combateram os pecados da nação. A idolatria, né? A prostituição espiritual religiosa, as injustiças sociais e tantos outros males cometidos pelo povo judeu. Então, já que esses judeus, eu estou pensando em um grupo de pessoas específicos, esses do Antigo Testamento, que não conheceram a Cristo, que não ouviram a mensagem do Evangelho, eles não poderão ser julgados pelo Evangelho, porque eles não ouviram, eles viveram antes disso. E como é que esses judeus serão julgados? Com certeza, através da lei. Então, cremos nisso. Para quem nunca ouviu a mensagem do Evangelho e para quem nunca ouviu a lei de Deus, serão julgados pela primeira lei, que seria aí pelo primeiro livro, o livro da natureza. Mas para aqueles que receberam a lei, no caso o povo de Israel, como eles serão julgados? Eles serão julgados pelo livro da lei. Então, é assim que nós entendemos, é como se naquela ocasião fosse lembrado para os israelitas todos os mandamentos, não só o decálogo, mas todos os mandamentos da lei e a forma como eles corresponderam a essa revelação de Deus. Se eles cumpriram, se eles guardaram, se eles obedeceram essa lei de Deus, procurando ser fiéis a Deus, ou se eles foram negligentes, se eles transgrediram a lei de Deus. Então eu posso dizer que o livro da lei, que será aberto lá no grande trono branco, não será para todos os homens, para um grupo de pessoas específicos. Que grupo é esse? Os judeus, os israelitas, aqueles que viveram na dispensação da lei antes que Jesus viesse ao mundo. Volta para a tela mais uma vez, vamos ver qual é o terceiro livro. O terceiro livro é o livro da memória. E que livro é este, professor? É que quando os homens estiverem lá diante do trono branco, pode trazer a tela, Deus trará à memória todas as formas de revelação, todas as oportunidades que a pessoa teve, de acordo com a época em que ele viveu, de acordo com a revelação que ele recebeu da parte de Deus, Deus trará à memória todas as oportunidades que ele teve, de conhecer a Deus, de temer a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus e a forma como essas pessoas corresponderam a essa revelação. Quando nós estudamos sobre a revelação de Deus, nós podemos entender isso, que Deus se revelou, Deus se fez conhecido de várias formas, de várias maneiras. Existe o que nós chamamos de revelação especial e revelação geral de Deus. São as muitas formas, as muitas maneiras pelas quais Deus se fez conhecido.
Então, Deus se fez conhecido através da natureza, Deus se fez conhecido através da história, Deus se fez conhecido através da lei, Deus se fez conhecido através dos profetas, Deus se fez conhecido através de milagres, de coisas extraordinárias, Deus se fez conhecido através da Bíblia, através de Cristo, enfim, várias formas, modos diferentes de Deus se revelar ao homem. E é como se naquele grande dia do juízo final, Deus trouxesse a memória de cada ser humano que estiver sendo julgado ali, não significa dizer de todos os seres humanos, mas daqueles que estiverem sendo julgados na ocasião do juízo final, do grande trono branco, para que ele se lembrasse, trouxesse à memória todas as oportunidades que aquela pessoa teve. Então é bom lembrar isso, que quando a pessoa morre, o corpo é que é sepultado. Quando a Bíblia diz que desce ao silêncio, o que desce ao silêncio é o corpo. Quando a Bíblia diz assim, que ele está dormindo, não é a alma e o espírito, é o corpo que dorme. Mas a alma e espírito, essa substância imaterial e espiritual que nós temos, permanece viva, permanece acordada, permanece consciente, em perfeita lembrança. Lá no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, é um dos textos que nós já tivemos oportunidade de estudar aqui no programa e já citamos várias vezes, porque é o melhor texto bíblico que nos fala sobre o estado intermediário. Nós vamos observar a situação de dois homens, um rico e um pobre, um que servia a Deus e um que não servia a Deus. Então, aqueles homens morreram e foram para lugares distintos. A alma e o espírito desses homens foram para lugares distintos. Nós podemos extrair várias lições desse texto. Uma delas é que a vida não termina na sepultura, na tumba fria. Eles depois aparecem vivos, acordados e conscientes numa outra dimensão. A outra lição que nós podemos aprender é que os destinos são diferentes de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as escolhas que nós fizemos em vida. Aqueles homens foram para dimensões diferentes, um para um lugar de gozo, outro para um lugar de sofrimento, não porque um era pobre e o outro era rico, não é o poder aquisitivo, graças a Deus, não é o poder aquisitivo que vai determinar isso, mas é a forma pela qual nós vivemos nesse mundo, as escolhas que fizemos. Então aquele homem chamado Lázaro, aquele pobre, aquele mendigo, que vivia cheio de chagas, que vivia comendo das migalhas que caía da mesa do homem rico, ele não foi para um lugar de gozo porque era pobre, não. É porque mesmo sendo pobre, mesmo sendo um mendigo, mesmo vivendo cheio de chagas, ele procurou agradar e servir a Deus. Aquele homem rico que vivia esplendidamente no conforto, na sua luxúria, ele vai para um lugar de tormentos não porque era rico, mas porque viveu como se Deus não existisse. E que coisa interessante, eles aparecem lá e Deus permite que em dado momento eles possam ver um ao outro, eles possam se comunicar. Não acredito que isso ocorra no dia a dia, mas em um momento específico Deus permitiu para que fosse registrada essa história, que não é uma parábola simplesmente, não é uma figura de linguagem simplesmente, não, é um fato real. Jesus menciona nomes de pessoas. Então, aquele homem rico, estando lá no lugar de tormentos, ele faz dois pedidos ao pai Abraão. O primeiro pedido é: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque eu estou aqui nesse lugar de tormento. E é interessante que Abraão vai dizer assim, capítulo 16, versículo 25, filho, lembra-te. Que coisa interessante. Então, não pense que quando a pessoa morre vai perder a sua memória, vai esquecer de tudo. Não faria sentido. Não faria sentido, por exemplo, alguém ir para um lugar de tormento, de sofrimento, sem saber por que está ali. O tormento seria maior ainda. O sofrimento seria ainda maior, porque ele ia dizer assim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que eu vim para esse lugar? Da mesma forma, aqueles que fossem para um lugar de gozo, se eles esquecessem,
Não faria sentido nós estarmos no lugar de gozo, de alegria, sem saber por que chegamos lá, o que foi que fizemos para nós chegarmos lá. Então, a memória, a lembrança continua perfeita. E eu diria mais perfeita do que hoje, sabia disso? E por quê? Porque nesse corpo físico que nós estamos sujeitos à amnésia. Nós às vezes esquecemos de fatos, de coisas da nossa vida. Nossa mente não é capaz de armazenar todas as informações. Tem muita coisa da nossa vida que nós não conseguimos lembrar. Nós lembramos de algumas coisas, não somos capazes de lembrar de tudo. Mas quando estivermos numa outra dimensão espiritual, sem estarmos sujeitos às limitações físicas, aí sim eu posso dizer que todas as lembranças virão à nossa mente. Então, voltando ao texto de Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Aquele homem que fez aqueles pedidos ao pai Abraão. Primeiro pedido, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua. Abraão diz, filho, lembra-te de que neste recebesse os teus bens dessa vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Inclusive, ele fez o outro pedido, ele lembrou-se, inclusive, dos seus 5 irmãos que estavam na terra, pedindo a Abraão para que mandasse Lázaro evangelizar os 5 irmãos, e disse ele, para que não venham para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Como que ele diz assim? Eles têm a lei, eles têm a palavra de Deus, a Bíblia. Como era tempo do Antigo Testamento, né? Então Abraão fez menção aos livros que estavam escritos, tanto os livros da lei como os livros proféticos. Claro que hoje tem a igreja, o evangelho que está sendo pregado, anunciado em todo o mundo. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui? É que será aberto este livro da memória, a mente dos homens será aberta. E Deus irá lembrar todas as oportunidades que a pessoa teve e esta pessoa desperdiçou. Então vamos pensar, por exemplo, em um apóstata, aquele que abandonou a fé, aquele que creu no Evangelho, foi iluminado pelo Espírito Santo e depois negou isso. Depois ele negou e foi para outra religião pensando assim, eu estava nas trevas e agora estou na luz verdadeira. O Senhor naquele dia irá trazer a memória do apóstata, a oportunidade que ele teve de conhecer a mensagem do Evangelho e depois apostatou. Vamos pensar na situação de alguém que conheceu o Evangelho, que teve uma experiência de salvação, mas depois afastou-se do Evangelho, depois saiu da igreja e morreu sem Deus, sem paz e sem salvação. Deus trará a memória desta pessoa, todas as oportunidades que teve. As oportunidades que ele teve de ouvir a mensagem do Evangelho, se ele foi aluno de escola dominical, se ele fez o discipulado, se ele cantou nas crianças, se ele cantou em um grupo de órgão da igreja, se ele pregou o Evangelho, tudo que ele fez, Deus trará a memória. Vamos ilustrar? Deixa eu citar um personagem aqui que eu sempre cito nas nossas aulas, Judas Iscariotes. Antes de ser Judas Iscariotes, vai ressuscitar. Vai ser julgado no juízo final para depois ser lançado no lago de fogo. Então, creio nisso, creio assim, que Cristo trará a memória de Judas Iscariotes, todas as oportunidades que ele teve. A maior de todas as oportunidades de estar com Jesus durante o seu ministério terreno. Durante os 3 anos e meio do seu ministério, de andar com Jesus, de ouvir os sermões, ouvir as parábolas, de ver, presenciar milagres e coisas extraordinárias. Deus trará à memória a liderança judaica de Israel, os escribas, os fariseus, o sacerdote, o sumo sacerdote, que eles tinham tudo para crer em Cristo. Primeiro porque eles tinham a Bíblia, as Escrituras, os profetas. E eles viram a pessoa de Cristo, eles ouviram os ensinos, eles viram os milagres, as coisas extraordinárias. Deus trará à memória cada uma oportunidade que eles tiveram, de ouvir Jesus pregar, de ouvir os sermões, as parábolas, e eles rejeitaram. Então, eu sempre que penso nesse livro da memória,
penso que Deus estará trazendo à memória de cada ser humano todas as oportunidades que ele teve de alguma forma a conhecer a Deus. Quer seja através da natureza, quer seja através da lei, quer seja através da consciência, quer seja através de Cristo, quer seja através de milagres extraordinários, quer seja através da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, enfim. Mas os homens serão lembrados das oportunidades que eles tiveram. Inclusive, eu sou até capaz de lembrar, de dizer, de acreditar nisso, que Deus trará à memória até mesmo as pessoas que ouviram, que assistiram à programação da Rede Brasil, assistiram o programa Instantes Finais. A oportunidade que Deus deu a essas pessoas de ouvirem a mensagem do Evangelho, de ouvir falar dos eventos escatológicos, e essas pessoas, claro, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Deus dará a oportunidade, inclusive aos ateus, porque hoje existem muitos ateus, mas lá no juízo final não existirá ateus, existirá ex-ateus. Mas as pessoas que hoje se gloriam até de dizer que são ateus e gostam de ler a Bíblia, às vezes para discutir ou para escarnecer ou para zombar do Evangelho, essas pessoas um dia, se não se arrependerem, claro, se não se arrependerem dos seus pecados, estarão diante do trono. E essas pessoas que não serão mais ateus, serão ex-ateus, irão crer sim que Deus existe. Irão crer sim que a palavra de Deus, ela é verdadeira. As pessoas que zombam, que ridicularizam da Bíblia, das Escrituras, que discriminam às vezes os evangélicos porque creem na palavra de Deus, essas pessoas um dia terão a oportunidade de dizer assim, é verdade, os cristãos estavam certos, a Bíblia é verdadeira, Deus existe, o céu existe, o inferno existe, o céu é real, o inferno também é. Todas essas pessoas, Deus trará à memória. Deus trará a lembrança de cada cidadão, de cada pessoa. Claro, repito aqui, esse julgamento do grande trono branco será principalmente para todos os pecadores, todos os incrédulos, desde os tempos mais remotos, e claro, um grupo de pessoas que também vão morrer no milênio, que cremos também que haverá justos ali, mas a grande maioria serão ímpios, serão pecadores, serão incrédulos. Então, Deus estará abrindo, eu não creio que serão abertos 7 livros para cada pessoa, não. Mas serão livros específicos para grupos de pessoas. Então, como já falei, aqueles que nunca tiveram acesso ao Evangelho, à lei de Deus, tem um livro lá que será aberto, o livro da natureza. Deus vai dizer assim, olha, o céu, a lua, as estrelas, a fauna, a flora, diziam assim, Deus existe. Para aqueles hebreus, israelitas, que viveram antes de Cristo, no antigo pacto, na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus abrirá o livro da lei. E eles irão ser julgados pela forma como eles corresponderam a essa lei. Se eles cumpriram, se eles guardaram, se eles obedeceram. Mas para qualquer ser humano, de qualquer época que tenha existido, Deus com certeza trará à sua mente, à sua memória, as lembranças das oportunidades que a pessoa teve de conhecer a Deus, de temê-lo, de servi-lo e de adorá-lo, e essa pessoa, de alguma forma, essa pessoa rejeitou. Por isso, cremos sim que naquele dia a memória estará em plena consciência, em plena lembrança de tudo, para que as pessoas estejam conscientes dos seus atos e reconhecerem que são merecedoras da condenação eterna.